Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje, na nossa aula de história, a gente vai conversar um pouquinho sobre a conquista de direitos no Brasil. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 23 e vamos lá. Então, na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos conseguissem alcançar mais liberdade e também conquistar maior participação na sociedade. E no Brasil também não foi diferente, né? Diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. Bom, e nós temos o nosso país, a Constituição Federal de 88. É, e ela é a lei maior do nosso país, né? A Constituição é o texto base, né, que determina os direitos e deveres dos cidadãos, né? Então, ela regula toda a vida e da nação do nosso país. E sem ela, se não existisse essa Constituição, o país seria uma bagunça, né? Não existiriam deveres e direitos que os cidadãos deviam seguir. Então, cada um ia fazer o que quisesse e o Brasil ia virar uma bagunça. Então, a partir desse documento, o país se torna um país democrático, né? A partir desse momento que nós devemos seguir leis, né? Que nós temos direitos e deveres enquanto cidadãos. E dentro desse documento tem essas regras que nós, cidadãos brasileiros, devemos seguir. E existem, né, alguns direitos prescritos nessa lei que dizendo que todos nós somos iguais perante a lei, que o racismo é crime, também que nós temos o direito ao voto, né? A gente tem direito de exercer a nossa cidadania por meio do voto secreto, né? Então, a partir disso, a gente consegue exercer a nossa cidadania, né? Lá no nosso artigo 14, a gente tem um pouco falando sobre isso. Então, existem ali nesse documento todas, é o texto base, né, que rege a vida da nação brasileira, né? E essa Constituição Federal de 1988, ela foi baseada nas ideias que nós estudamos anteriormente, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, buscadas pela França. E isso inspirou também na Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi produzida, né, em 1948. Então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente estudou e com base nessa imagem ilustrada na página 23, né, nós temos a Constituição Federal de 88 no meio, no centro da imagem, e em volta nós temos diversas mãos segurando nessa Constituição, mãos diferentes, né, de cores de pele diferente, né? Então, a partir dessa imagem, vocês vão entender o que essa imagem está querendo passar e responder as questões abaixo, tá? Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, botar o cabeçalho, a data de hoje, o número da página, da apostila e responder as questões, tá? Questão A. As mãos representadas são todas iguais? Que diferença há na aparência dessas personagens? B. Em sua opinião, o que simboliza essa imagem em que a Constituição do Brasil está apoiada por várias mãos? Então, né, de acordo com o que eu falei para vocês sobre a Constituição, sobre o que a gente viu no nosso capítulo anterior, vocês vão responder essa questão aí, né? O que essa imagem está simbolizando? O que simboliza essa imagem da Constituição sendo apoiada por várias mãos diferentes, né? E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Que a gente sabe que não foi fácil essa caminhada para que todas as pessoas conseguissem os mesmos direitos, né? Para a gente conquistar que as pessoas conseguissem ter os mesmos direitos. E uma coisa muito importante foi a conquista do voto feito pela mulher, né? A mulher não podia votar antigamente, né? Quando saiu essa conquista de que as pessoas pudessem votar, somente os homens com mais de 21 anos poderiam votar, eles tinham que ser alfabetizados, que somente eles puderam ter acesso ao voto. Então, os homens tinham que ter mais que 21 anos e ser alfabetizados. Então, as mulheres não tinham direito ao voto, né? Só os homens tinham esse direito. Então, eles podiam escolher os representantes do governo, somente os homens. E com o passar do tempo, né, várias pessoas se manifestaram para que as mulheres pudessem ter direito ao voto. E uma dessas pessoas que se manifestaram foi Berta Lutz. Ela foi uma dessas pessoas que bateu na tecla, né, sobre essa questão de que as mulheres teriam que ter também direito ao voto, tá? Então, a Berta Lutz, ela divulgou, né, diversos panfletos defendendo o voto feminino. E finalmente, em 1932, as mulheres conseguiram, né, mais essa conquista, o direito ao voto.
E aí, na página 24, a gente tem uma imagem de Berta Lutz em um avião que foi utilizado para lançar esses panfletos em apoio do voto feminino, né, no ano de 1927. Então, foram anos de luta aí para a gente conseguir finalmente que as mulheres pudessem, né, ter esse direito ao voto em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. E aí na imagem ao lado a gente tem a jornalista e advogada Amerinda Farias Gama, que foi fotografada depositando seu voto em uma urna no ano de 1934, no Rio de Janeiro. Então, essa foto foi tirada aí 2 anos depois da conquista, né, da mulher ter direito a votar também. E finalmente, né, em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil, né? Então não foi uma luta simples, né? Foram anos de luta para que a gente conseguisse conquistar os nossos direitos, né? Então, isso faz vínculo com o conteúdo que a gente estudou no capítulo anterior, né? Sobre o que é cidadania, da gente sempre respeitar o próximo, o espaço que a gente está, a gente trabalhar em equipe para que, em conjunto, né? Em conjunto aí na sociedade, para que nós consigamos, né, conquistar os objetivos que nós queremos alcançar. No decorrer do tempo, com o passar dos anos, outros direitos também foram sendo conquistados pela população, né? Um direito aí relacionado ao trabalho, né, que regulam as relações do trabalho, a gente tem como exemplo a licença maternidade, né, que dá o direito aí da mulher, né, da mãe trabalhadora se ausentar por um período do seu emprego para que ela possa cuidar do seu filho recém-nascido. Então, isso foi um direito também muito importante que nós conseguimos conquistar. E aí abaixo a gente também tem mais direitos para os brasileiros, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos específicos de vocês, né, das crianças. Então, vocês também têm um documento específico para vocês, onde regulam os direitos que vocês têm, tá? Esse documento ele é conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, né? As siglas das palavras. Então, a gente vê que a conquista de direitos tem por objetivo formar uma sociedade mais igualitária e mais justa, né, para os diversos grupos que compõem a nossa sociedade. Então, vocês, crianças, vocês têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito à cultura, têm direito à liberdade, entre outros muitos direitos que vocês têm. Então, nesse documento do Estatuto da Criança e do Adolescente, neles estão assegurados esses direitos que vocês têm. As crianças que são deficientes auditivas, elas têm o direito de ter um intérprete para eles na sala de aula, para que ele consiga acompanhar também o conteúdo, né? Então, a gente vê que essa lei também ela inclui todas as pessoas nela. E nós temos, então, a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, que permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. E essa língua é baseada em expressões e gestos, e cada um com determinado significado. E dessa maneira, as pessoas fazem o uso dessa língua, né? As pessoas que fazem o uso dessa língua têm acesso a diversas informações que circulam na sociedade. E assim eles podem exercer a cidadania, vivenciando também os direitos e deveres presentes na nossa sociedade. E outro direito também é que os indígenas, por muitos anos, buscam direito no país, e a Constituição Brasileira de 88 reconhece o direito de os indígenas manterem a própria cultura e as terras que são habitadas por eles. Então a gente viu que foram anos de persistência, anos de lutas, né, para que existissem os direitos que nós temos hoje, né? Então não foi uma tarefa fácil, foi algo que decorreu muita luta e muito tempo, tá? Aí na página 26, na seção Eu Cidadão, vocês vão realizar uma pesquisa e com base nessa pesquisa vocês vão responder as questões. Então na questão 1 está falando: estudamos exemplos de direitos conquistados por alguns grupos sociais. Agora, pesquise direitos assegurados para as comunidades quilombolas. E, de acordo com essa pesquisa, responda essas questões. Então, vocês vão lá no Google, né, digitar lá na internet, sobre as comunidades quilombolas, né, você vai entender um pouquinho sobre o que é isso, e com base no que você entendeu, você vai responder as questões A e B. Questão A, quem são os quilombolas? E questão B, quais são os direitos dos quilombolas conforme a Constituição Federativa do Brasil de 1988? Então, você vai colocar aí, né, você considera mais importante. Questão 2. Lê este trecho da reportagem publicada em jornal no dia 3 de outubro de 2014.
Voto feminino é conquistado nos anos 30, mas direito do analfabeto sai só em 1985. Após protestos de rua das sufragistas, Brasil foi um dos pioneiros na participação das mulheres, que foram às urnas em clima de entusiasmo dentro da ordem e liberdade. Então, com base nessa reportagem, vocês vão aí responder essas duas questões. Questão A. A que direitos a matéria do jornal se refere? E questão B. Quando foi conquistado o primeiro direito citado no título? Né? No caso aí, o direito das mulheres votarem. E quando foi conquistado o segundo direito mencionado? No caso aí, a questão sobre o analfabetismo, né? Então, vocês vão fazer essas atividades aí para mim, realizar a pesquisa dos quilombolas e depois responder aí com base na reportagem da questão 2, né? E com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? Então, lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a Tia Lívia corrigir. E beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!